Nós vamos para o último episódio da série que foi intitulado O Princípio de Todas as Coisas. E hoje nós vamos abordar algumas lições que nós aprendemos através da vida de Jacó. Como o último episódio da série, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu estava dizendo que o título dessa mensagem, o título ou o tema da nossa conferência caiu como que uma luva. E essa mensagem vem para arrematar a série de semelhante modo. Eu não sei se você sabe, mas eu acredito muito nos ciclos, nos tempos de Deus para nós. E como igreja local nós estamos vivendo um ciclo que é um ciclo de alianças. De alianças sendo firmadas, sendo consolidadas. E isso tem se refletido nos corredores da igreja local. Isso tem se refletido no alinhamento que Deus tem provocado no nosso meio. E eu acredito que essa mensagem ela vem endossar, ela vem reafirmar, ela vem trazer esse respaldo para nós. E se você pode aí no seu lugar, vamos ter uma palavra de oração. Feche os seus olhos e peça ao Senhor, fala comigo. Espírito Santo, descortina os meus olhos. Espírito Santo, me abra o entendimento. Leva-me ao entendimento da tua vontade. Leva-me ao discernimento da tua vontade perfeita. Me descortina os olhos. Oh Pai, eu te peço, traduz as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas, Jesus. Espírito Santo, oh Pai, a chuva cai, mas não torna-se antes cumprir o teu propósito. Então assim aconteça com a palavra que sai da minha boca, que ela não torne vazia, mas que ela encontre um coração disposto e disponível para acolher a semente do Evangelho. E que essa semente produza frutos a 30, 60 e a 100 por um. De forma que ao nos levantarmos daqui nessa noite, não saiamos como negligentes ouvintes, mas operosos praticantes da tua palavra. E aqueles que creem digam amém. Então apenas para recapitular e te contextualizar, o que nós abordamos até aqui, o primeiro, não precisa passar para o primeiro tópico, quando for eu dou um ok. No primeiro episódio dessa série, nós falamos sobre o propósito da criação de Deus. O propósito de Deus ter criado o homem. E Deus cria o homem para ser a expressão exata dele. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo exclama, dizendo, endossando, que nós somos feitura, o homem foi criado como a obra-prima de Deus. Enquanto Deus cria todas as outras coisas pelo poder da sua palavra, para com o homem é diferente. Deus cria o homem com as suas próprias mãos. E Deus sopra nas narinas do homem o seu próprio fôlego de vida, o que faz com que o homem se torne alma vivente. E o objetivo de Deus, ao dizer nos versículos 26, 27 e 28, que o homem foi criado à semelhança de Deus, e que ele deveria ser fecundo, se multiplicar e encher a terra, é para que toda a terra fosse cheia de quê? De Deus. Toda a terra fosse cheia do quê? Da glória de Deus. Só que algo trágico acontece. No capítulo 3, nós vemos o desfecho de uma conversa, um diálogo que a mulher teve com a serpente. A serpente introduz um falso ensino, que é aquilo que nós chamamos de sofisma. É uma mentira que tem cara de verdade. Ela diz com termos próximos ao que Deus havia dito, o que Deus na verdade não tinha falado. E a mulher, seduzida pela serpente, ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal.
ali acontece o maior cataclisma da história humana. Por quê? Uma das coisas que nós pontuamos nesse episódio é que um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onisciência e a onipresença. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas e Deus está em todos os lugares. Não fazia sentido Deus, detentor desses atributos, perguntar para a mulher e para o homem: onde vocês estão? Porque ele sabia de todas as coisas e estava em todos os lugares. Mas o que estava acontecendo? Estava se cumprindo aquilo que Isaías diz no capítulo 59, versículos 1 e 2. Os meus ouvidos não estão tapados que não possam ouvir, nem encolhidas as minhas mãos que não possam abençoar. Mas os seus pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impedem o seu rosto que veja Deus. Então o que acontece? Rola uma perca de sinal. Quem aqui já fez longas viagens utilizando o GPS? Você vai concordar comigo que existem certos lugares que não existe cobertura de rede. E se você fecha o aplicativo e tenta colocar uma nova localização, não funciona. E o que está acontecendo com Deus e o homem é a mesma coisa. O homem que tinha sido criado exatamente como Deus, rompe esse elo de comunicação, perde a frequência. E essa consiste na maior tragédia da história humana. Nos capítulos 4 e 5, penúltimo, na verdade o último episódio, penúltimo da série, a gente enxerga que existe um paralelo entre a geração de Caim e a geração de Sete. Porque no capítulo 4, a geração de Caim era uma geração exitosa pelas obras. Eles eram habilidosos em fabricar instrumentos, eram habilidosos em realizar projetos. Só que quando a ênfase de vida deles aponta para essa direção, em outras palavras, está sendo dito algo, eles estão objetando, renunciando, renegando aquilo que estava no centro do coração de Deus. E a pergunta é: o que estava no centro do coração de Deus? O que estava no centro do coração de Deus era que toda a terra fosse cheia da sua glória. E não apenas isso, que o descendente da mulher, lembro vocês da promessa de Gênesis 3,15, poreis inimizade entre você e a mulher, isso Deus dizendo para a serpente, esta te ferirá o calcanhar, mas tu esmagarás sua cabeça. Então quando a geração de Caim decide dar uma ênfase para fazer coisas, em outras palavras, ela está dizendo: eu não estou comprometido com a missão de Deus de salvar a humanidade. Mas no capítulo 5 nós percebemos que a ênfase da geração de Sete é justamente aquilo que a geração de Caim nega, objeta, refuta. Por quê? Porque a geração de Sete não se destaca por fazer coisas, mas por gerar filhos. E a Escritura diz que fulano e ciclano viveram tantos anos e geraram filhos. E assim assado. E no capítulo 5 nós temos a ênfase de alguém que expressou o que estava no coração de Deus, que foi Enoque. A Bíblia fala que Enoque viveu determinados anos, gerou filhos e filhas, e depois Enoque andou com Deus. E depois de ter andado com Deus, Enoque viveu 365 anos, mas já não foi achado. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Quando Deus toma Enoque, Deus está dando um aval. Esse homem atendeu ao que está no meu coração. No capítulo 6, a Escritura diz que a iniquidade toma a raça humana, e Deus decide dar cabo à humanidade. Deus se entristece profundamente. E eu faço uma pergunta retórica, a qual foi feita no domingo passado. E a pergunta foi a seguinte: existe um limite para Deus? Existe um limite para a tolerância de Deus?
E a resposta é sim. Porque a partir do momento que uma geração decide viver a sua própria maneira, assim como foi nos dias de Enoque, Deus falou: eu vou dar cabo a esse povo. Eu citei como fundamentação disso o que está escrito em Eclesiastes, salvo engano, capítulo 6, onde Salomão diz: jovem, alegra-te na tua juventude, recreie-te na tua mocidade, faça ou responda às inclinações do teu coração, saiba porém que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Então existe sim um limite para a tolerância de Deus, e Deus então, no limite da sua tolerância, decide aniquilar com a raça humana, mas como um instrumento de repovoamento, de redenção, Deus separa um homem que era justo, íntegro e andava com Deus. Esse nome era Noé. Deus usa Noé não apenas para ser salvo, mas para repovoar toda a terra. Todavia, no capítulo 11 a gente percebe algo, que mesmo Deus tendo acabado com toda a raça humana, o homem continua seguindo aos seus apetites. Porque no capítulo 11, isso nós não expusemos nos capítulos anteriores, nós encontramos um povo que tinha o objetivo de se ajuntarem e de fazerem não que o nome de Deus, mas que o seu próprio nome se tornasse célebre, que eram os habitantes de Babel. E a Bíblia fala que a consequência dessa atitude é que Deus confundiu as línguas do povo, porque eles queriam construir uma torre com tijolos. A torre e a edificação com alvenaria aponta para algo imóvel, estático. Mas no capítulo 12, nós vemos Deus chamando um homem cujo nome era Abraão. E o chamado de Deus para Abraão não foi para habitar em terrenos feitos pelas mãos do homem, mas para habitar em tendas. E esse homem chamado Abraão agrada ao coração de Deus, porque enquanto existe um povo dizendo: eu estou completamente contra a vontade de Deus, existe por sua vez um homem habitando em tendas, dizendo o que o apóstolo João diz no capítulo 8 de João: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai, mas assim acontece com os que são nascidos do Espírito. Abraão estava dizendo: Senhor, mesmo que eu não veja o que o Senhor está fazendo, mesmo que eu não discirna plenamente os teus projetos, eu decido dizer sim para a tua vontade e me submeter a ela. Preste atenção, só tinha um problema, porque Deus diz que Abraão seria pai de uma numerosa nação, e a esposa de Abraão era uma mulher estéril. Quando nós percebemos que Sara é estéril, existe algo que nós podemos identificar, que existe uma tentativa maligna de Satanás impedir que a semente da mulher viesse para esmagar a cabeça da serpente. E com isso eu abro um parêntese. Eu acredito que é a vontade de Deus que hoje, não apenas de forma espiritual, mas também de forma natural, que nós sejamos férteis, fecundos e povoemos a terra. Eu acredito que você, mulher, recebeu a missão de ser mãe. Eu acredito que nós fomos incumbidos, agraciados, de podermos dar continuidade à vontade perfeita de Deus. Nós percebemos que Abraão tenta fazer isso com as suas próprias mãos. Como Sara era estéril, ele contrai núpcias com a serva de Sara, a mulher chamada Agar. E o que acontece? Pelo fato de Abraão ter feito com as suas próprias mãos, da sua própria forma, Deus fica 13 anos
sem falar com Abraão, até o momento em que os anjos que destroem Sodoma e Gomorra visitam a Abraão e reafirmam a promessa: você vai engravidar. Sara ri. Então, por esse motivo, o nome do indivíduo é Isaac, porque significa riso. Quando Isaac se casa, não diferente de Sara, Rebeca também é estéril. Ela também é estéril, mas o que acontece? Isaac ora por sua esposa, e aquela mulher que era estéril se torna também mãe de muitos filhos. E é aqui que a gente começa a pregação de hoje. E é interessante que Rebeca engravida, mas algo muito bizarro acontecia dentro dela. Por quê? Porque rolava uma movimentação um pouco diferente na barriga dela. Quem aqui já teve a oportunidade de colocar a mão na barriga de uma gestante? Gente, vamos ser honestos. A Luana está aqui. Tem horas que parece que a criança está brincando de cambalhota dentro da barriga. Se isso acontece com um, imagina no caso de dois, Lívia. Mas o caldo engrossa ainda mais um pouco. Porque Deus fala que aquela mulher não estava gerando apenas 2 filhos. Deus fala que aquela mulher estava gerando 2 nações dentro do seu ventre. E o que acontece? Quando aquela mulher vai conceber, dar à luz àquelas crianças, a gente percebe que existe uma clara distinção entre a natureza daqueles filhos. Porque quando o mais velho nasce, o mais novo já agarra o calcanhar tentando sabotar a chegada ao mundo. O mais novo já segura no calcanhar do mais velho, dizendo: não é você que vai sair primeiro, sou eu que vou sair primeiro. E por que isso acontece? Porque, além de Deus dizer que aquela matriarca estava gerando 2 nações, Deus também diz que o mais velho serviria ao mais moço. Mas qual que é o problema? É que mesmo que de forma involuntária, o mais velho, ou melhor dizendo, o mais novo, achou que isso aconteceria através das suas próprias mãos, do seu próprio esforço. E a gente percebe algumas outras características. Quais são essas características? A primeira delas, a Escritura diz que Esaú era peludo, mas que Jacó, ele era liso, sem pelos. Mas a Escritura não fala apenas isso. A Escritura fala que Esaú era caçador, mas Jacó, ele era um homem pacato e habitava em tendas. E o que acontece? Eu imagino que Jacó cresce ouvindo a mãe falando: Deus liberou uma promessa, seu irmão mais velho vai te servir e você vai ser o cabeça de uma nova raça, você vai dar sequência à promessa que Deus fez para o seu avô Abraão. E o que a Escritura nos mostra? Que Esaú chega num determinado dia do campo, faminto, e Jacó está ali preparando o cozinhado. Esaú fala para Jacó assim: me dá um pouco dessa comida, porque senão eu vou desfalecer. E aí Jacó faz a seguinte colocação: eu te dou esse prato de lentilhas, se você em troca me conceder o direito da primogenitura. Por quê? Por qual motivo ele faz essa proposta? Porque o filho primogênito tinha direito à porção dobrada. Ou seja, o filho primogênito tinha direito a 66
ponto 6, e uma dízima em sequência da herança. Enquanto mais novo, ou os demais filhos tinham que repartir os 33 restantes por cento da herança. Então Jacó fala: eu te dou essa comida, se você me vender a primogenitura. E Esaú responde o seguinte: o que vai me adiantar a primogenitura? Se eu não comer, eu vou morrer. Então eu te vendo o meu direito à primogenitura, se você me dê desse cozinhado para comer. Vamos ser honestos. O que Deus esperava de Jacó? Deus esperava que Jacó fosse um abençoador, assim como Abraão. Porque Deus vira para Abraão e fala: Abraão, é por meio de você que as nações da terra vão ser abençoadas. Seja uma bênção sobre a terra. Mas qual foi a postura de Jacó? Que história o que de ser um abençoador da terra? Eu é que quero ser abençoado. Me dá aqui a minha herança. E por que eu fiz questão de citar isso? Porque vamos ser honestos. Será que essa às vezes não é a nossa postura? Será que às vezes não é assim que a gente se porta numa reunião de domingo? Será que essa não é a nossa motivação ao vir para a reunião da igreja? Eu quero a minha bênção, eu quero o meu milagre, eu quero a minha promessa. Ao invés de nos posicionarmos como Abraão, descendentes legítimos de Abraão, e dizermos: eu vou ser uma bênção na vida daquelas pessoas que me cercam. Eu acho tão interessante, porque isso se aplica a todas as áreas da vida. Ontem a gente foi comer depois de uma ocasião, e a briga não foi para quem iria deixar de pagar, a briga foi para quem ia pagar a conta inteira. E isso tem tudo a ver com a nossa vida cotidiana. A nossa briga não deve ser no casamento para ver quem tem a razão. A nossa briga deve ser para quem cede primeiro. A nossa briga não deve ser para quem se assenta na primeira fileira, mas deve ser para aquele que vai ser o primeiro a ceder o lugar. Deve ser para aquele que vai ser o primeiro a sofrer o dano. Deve ser para aquele que vai ser o primeiro a negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. Deixa eu te falar algo. Pode ser que na tentativa de fazermos na força do nosso braço, nós nos envolvamos em sérios problemas. Eu acredito que você, mulher que ainda está solteira, está debaixo de uma promessa de casamento, amém? Você, homem que ainda está solteiro, está debaixo de uma promessa de casamento, amém? Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Só que vamos ser honestos. No entendimento dessa promessa, pode ser que você encontrou um traste que está te fazendo sofrer, que está te fazendo gastar com terapia, que está te fazendo gastar com ansiolítico. Pé de pato mangalou 3 vezes. Mas vamos ser honestos, pode ser essa a verdade. E por que em algumas ocasiões, ou na maior delas, isso acontece? Porque muitas vezes a gente está aqui como Jacó. Eu estou debaixo de uma promessa, mas me vende a promessa, me vende o direito. Sabe por quê? Porque Deus não é bom o suficiente para resolver sozinho. Porque Deus precisa da minha ajuda. Porque se eu não intervir, será que Deus poderá fazer? Mas a Escritura é clara em dizer: agindo Deus, quem impedirá? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor dos Exércitos. E um dia, embora possa parecer estar demorando, Ele se levantará sobre a terra. Nós precisamos confiar, mas não apenas isso. Se você tem vivido isso atualmente,
se você tem enfrentado problemas em decorrência dos seus próprios esforços, nessa noite você pode se arrepender e recomeçar. Mas eu entro no segundo aspecto, não precisa pôr aqui ainda. Além de comprar a bênção, Jacó rouba a bênção, porque não bastava que Esaú tivesse vendido, Isaac ainda teria que abençoá-lo. E vamos ser honestos, o que acontece? Isaac está no leito de morte, ele está lá para entregar a vida, para terminar com seus dias, e Jacó era o filhinho da mamãe. Vamos ser honestos, talvez esses fiozinhos de ouro, essas ovelhas negras, possam ter uma ajudinha de dentro de casa. Não estou jogando culpa, não é a ciência exata, mas olha o que aquela mãe fez com o menino. Ela ajudou a trambicar, a dar o perdido no pai. Falou: faz o seguinte, Jacó, vai, pega um animal e cobre o seu corpo, porque já que você é liso, seu irmão peludo, coloca a pele do animal. Mas não faz só isso, porque como seu pai não está enxergando mais, coloca uma roupa, para além de tocar, seu pai sentir o cheiro. Eu vou fazer o seguinte: aquela caçarola, aquela comida, para você ganhar o pai pela boca. Vamos ser honestos, no término dos dias, Isaac se mostrou como um homem muito carnal. Sabe por quê? Porque o que fez com que Isaac entregasse a primogenitura para o filho errado, foi o fato de Isaac andar pelos seus 5 sentidos, pelo tato, olfato, visão e paladar. O menino ganhou literalmente o pai pela boca. Ele chegou lá, presta atenção que isso aqui é muito importante. Ele chegou lá diante do pai, com a pele do animal, com a roupa do irmão. E o pai fez a seguinte pergunta, ele perguntou: quem é você? E o que o Jacó falou? Vamos ser honestos, naquele tempo, no costume hebreu, eles não davam o nome como a gente. A filha da Luana e do Rafael já tem nome antes de nascer. Mas naquela época eles esperavam a criança crescer para dar um nome condizente à natureza, ao comportamento do indivíduo. E o nome daquele indivíduo era Jacó, porque significa suplantador, enganador, trambiqueiro, da pior espécie. Qual que é o seu nome? Meu nome é Esaú. E aí Isaac, natural, no término dos dias, terminou como um crente carnal. Ele fala: a voz é de Jacó, mas o cheiro e o pelo é de Esaú. Então pode vir aqui. E o que ele fez? Colocou a mão direita sobre a cabeça de Jacó, dando o direito da primogenitura, falando e reafirmando que ele seria senhor do seu irmão. Quando chega Esaú desesperado, ele fala: pai, o que está acontecendo? Como que o senhor fez isso? O que sobrou para mim? O pai coloca a mão esquerda e fala: para você, em outras palavras, não sobrou nada, porque você vai ser servo do seu irmão, submetido a fardos pesados. E a Bíblia fala, eu entro no terceiro aspecto introdutório, que o ódio se apoderou do coração de Esaú. E daquele dia em diante, Esaú esperou o pai morrer e planejou matar Jacó. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia fala que Jacó saiu de Canaã e desceu para Harã. Geograficamente ele retrocedeu. Porque sabe de algo? Quando eu e você falhamos, quando eu e você erramos a rota,
Deus usa de circunstâncias para nos levar a um local de restauração. Porque Deus não pula processos. Deus não usa atalhos. Ele desce para Arã e sabe de uma coisa? Jacó encontra um cara pior do que ele. Quem que Jacó encontra? Encontra Labão. Deixa eu te falar uma coisa, para todo Jacó existe um Labão. Qual que era a promessa da mãe para Jacó? Jacó desce para Arã, para a casa do seu tio Labão, e quando o ódio se apartar do coração do seu irmão, eu desço lá para te buscar. Sabe o que aconteceu? Jacó se apaixonou por Raquel. E o que acontece? Ele falou para Labão: Labão, eu quero casar com Raquel. Labão falou: está fechado. Passaram-se 7 anos, quando Jacó vai para a noite de núpcias, com tudo apagado. Com quem que ele contrai núpcias? Com Lia. O casamento tinha sido consumado, não dava mais para ser Raquel. Jacó fala para Labão, fala: cara, você me enganou. Falou: te enganei mesmo, porque Lia era mais velha, ela tinha que casar primeiro. E aí Jacó fala: então eu quero Raquel. Falou: você quer minha filha? A outra quero. Vai ter que trabalhar mais 7 anos. E o cara trabalha mais 7 anos. Por fim casando-se com Lia. A história conta que ao longo de vários anos, Labão trocou várias vezes o salário de Jacó. Só que não foi para mais, foi para menos. Sabe de uma coisa? A Escritura diz que Deus era com Jacó, mesmo ele tendo levado o tombo, mesmo o salário tendo diminuído. A Bíblia diz que Deus era com Jacó. E aonde eu quero chegar, meu irmão? Não é porque as coisas não estão indo bem na sua vida que isso quer dizer que Deus não está com você. Não quer dizer que o fato de você estar tendo perdas, sofrimentos e coisas afins, que isso ateste que Deus não está com você. Pelo contrário, isso só atesta algo, atesta que Deus ainda não acabou. Então você pode ficar em paz, porque se ainda as coisas não progrediram, se ainda você não tem visto o suprimento de Deus, se ainda a alegria não tomou seu coração, se ainda as palavras não se cumpriram, isso quer dizer algo, que Deus tem um compromisso, Ele zela por sua palavra, nenhuma das suas palavras caíram por terra, e elas se cumprirão sobre você e sobre a sua casa. Mas Jacó, e eu quero ler um texto, fica 20 anos servindo Labão, 20 anos servindo o sogro. Graças a Deus que trabalhar com meu sogro é uma benção. Mas o sogro de Jacó era uma canseira. E o que Jacó fala? Eu prefiro morrer na mão do meu irmão que quer me matar, do que morrer na mão do meu sogro. Eu prefiro morrer no caminho da promessa, do que morrer me opondo a ela. E aqui a gente vai encontrar chaves poderosas, que eu vou só ler o texto e citar essas chaves. Gênesis 32, do 6 ao 12, diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai, Deus de Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois apenas com o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora são 2 bandos, livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os meus filhos. E disseste:
certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Entregou-os às mãos dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou o primeiro dizendo: quando Esaú meu irmão te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são do teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Versículo 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Deixa eu te falar algo. Em primeiro lugar, o primeiro tópico, Diogo, primeiro tópico: fazer o caminho de volta, às vezes nos dá medo, mas ele é preciso. Sabe de uma coisa? É melhor que eu e você morramos em direção à promessa, do que morramos vivendo uma vida contrária a ela. É melhor que eu e você caminhemos para Canaã, do que objetemos Canaã, e vivamos uma vida de escassez. Talvez agora o próprio Espírito esteja falando no seu coração: meu irmão, é hora de você voltar, é hora de você recuar, é hora de você abortar projetos, porque talvez existam projetos na sua vida que não fui eu que te chamei para fazer. Volta para Canaã, porque é Canaã o lugar da bênção para a sua vida. Esse é o primeiro aprendizado, mas nós temos o segundo. O segundo aprendizado que nós podemos ter é que quando nós estivermos com medo, nós podemos clamar a Deus e nos arrepender. Sabe de uma coisa? Jacó aqui faz uma oração que ele nunca tinha feito na vida. A oração de Jacó foi a seguinte: Deus, eu sei, em outras palavras, que eu fui trambiqueiro, eu sei que eu dei o tombo no meu irmão, eu sei que eu tentei com a minha própria mão me apropriar da promessa, mas eu quero me arrepender, eu quero mudar de vida. Deixa eu te falar algo. Aqui Jacó tem um encontro com a graça de Deus. Aqui Jacó tem encontro com o Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque ele reconhece que tudo de bom que ele tinha e que ele poderia vir a ter, não poderia ser alcançado na força do seu braço, só poderia vir como reflexo da graça divina sobre ele. Mas em terceiro lugar, para vencer batalhas, nós precisamos de fé, mas nós precisamos também de estratégias. Deixa eu te falar uma coisa: a bênção do Senhor já está sobre nós, as promessas de Deus já estão sobre nós. Nós estamos sobre a promessa de uma vida abençoada, amém? Nós estamos sob uma promessa de paz, nós estamos sob uma promessa de alegria, nós estamos sob a promessa de um casamento abundante. Mas nós precisamos de estratégia. Em qual sentido? Deus vai te livrar da compulsão de gastar dinheiro.
Só que você precisa quebrar o cartão de crédito. Deus vai te livrar do vício da pornografia, mas às vezes você vai ter que quebrar o seu computador, ou colocar uma senha de segurança para as páginas, para os navegadores no seu celular. Deus tem para você um casamento abençoado, mas você precisa refrear a língua para falar com o cônjuge. Deus tem para você uma vida espiritual próspera, só que você precisa parar de se alimentar de Deus só no culto de domingo. Você tem que meditar nele de dia e de noite. Sabe de uma coisa? Deus já nos deu a condição de vencer a batalha, mas nós precisamos não apenas de fé, mas também de posicionamento para vencermos, para vivermos uma vida abundante. Em quarto lugar, às vezes é preciso ficar sozinho, mesmo que seja uma noite escura. O time de adoração pode vir. Às vezes nós precisamos ficar sozinhos, mesmo que seja uma noite escura. Sabe de uma coisa? Tem gente que tem a capacidade de ficar em silêncio com o cônjuge um mês, uma semana, em atrito, em contenda, mas não tem a disposição de ficar 1 hora em silêncio com o Senhor no secreto. Tem vezes, eu não quero ser indiferente ao seu sofrimento, que a depressão faz com que nós fiquemos em silêncio. Mas melhor do que ficar em silêncio por causa da depressão, que nós decidamos ficar em silêncio no secreto. A recomendação que eu quero fazer a vocês é uma recomendação que eu aprendi há alguns anos atrás. São 3 passos para o sucesso da vida cristã. Alguém deseja aprender 3 passos para o sucesso? Mateus capítulo 6. Em primeiro lugar, entra para o teu quarto. Primeira chave, entra para o teu quarto. Segunda chave, fecha a porta. Terceira chave, ore ao Deus que está em secreto. Sabe qual que é a consequência disso? O Deus que te vê em secreto te recompensará. Eu te faço uma pergunta: diante das batalhas, como é que você luta as suas guerras? Diante das adversidades, é de frente a quem que você se dobra? É diante dos problemas ou diante do nosso Deus? Em quinto lugar, às vezes é o próprio Deus que luta conosco. Presta atenção. Esse luta conosco não quer dizer que ele luta em favor, mas ele se opõe a nós. Quem aqui é pai e alguma vez na vida teve que se colocar na frente do seu filho e falar não? Quem aqui é pai e alguma vez teve que dar uma peia no filho para falar isso não é certo? Quem é pai alguma vez teve que falar, você vai ficar de castigo, para você aprender qual é a postura correta? Vamos ser honestos, quando a gente faz isso, às vezes corta o coração. Deus não é um Deus mau que está pronto para nos punir. Deus é um Deus amoroso que está com o coração rendido para nos guardar. Mas sabe de uma coisa? Tem hora que não adianta repreender, porque não é demônio. Tem hora que é o próprio Deus que está se posicionando contra nós. Tem hora que é o próprio Deus. Sabe de quem que Deus tem que nos livrar às vezes? Deus tem que nos livrar de nós mesmos. Sabe qual que foi o grande problema, abre parênteses para contextualizar, de Caim? Caim matou Abel, não é porque ele odiava o seu irmão, é porque ele odiava a ideia de um Deus que se opunha às suas próprias vontades. Porque Deus tem um caminho, e da maneira de Deus não me serve. Sabe qual que é o nosso grande problema? O próprio Deus nos resiste, por causa da nossa obstinação cega, por causa das inclinações torpes e profanas dos nossos corações. E se é Deus que está te resistindo, isso não deveria ser motivo para você se entristecer, mas se alegrar. Porque eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito.
pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você tem desejado. Em sexto lugar, na luta, Deus remove os nossos apoios. Eu vou fazer uma pergunta retórica, mas eu sinto isso fortemente no meu espírito. Nesses dias você está se sentindo vulnerável? Nesses dias você está se sentindo impotente? Parece que está te faltando algo. Preste atenção em algo. A Escritura diz que Moisés andava com um cajado. E em uma das ocasiões em que Moisés está diante de Faraó, o Senhor fala para ele: joga o cajado na terra. E ele joga o cajado, e o que acontece? O cajado se transforma numa serpente. E o Senhor fala para ele: agora pega de novo. E quando ele pega na serpente, ela torna a ser um cajado. O que a gente aprende aqui? Que muitas vezes o nosso cajado é o esconderijo da serpente. É fácil a gente virar e falar: eu confio em Deus, quando a conta está gorda. Eu sou da fé, eu creio em Deus. Mas falar com a conta cheia é uma beleza. Tem horas que a gente fala assim: eu confio em Deus, mas a saúde está perfeita. Eu confio em Deus, e o casamento está uma beleza. Sabe de uma coisa? Tem hora que Deus remove os nossos apoios, para que nós entendamos que Ele é o único apoio do qual nós precisamos. Ele é a única coisa da qual nós precisamos. E eu acredito que Ele não faz isso para nos atormentar ou acusar, mas Ele está produzindo em nós peso de glória. Ele está fazendo conosco como fez com Moisés. Você está vendo que esse cajado era esconderijo da serpente? Agora pega na cauda da serpente. Eu estou te dando autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sujeitar todo o poder do maligno. Mas para que eu e você sujeitemos todo o poder do maligno, nós precisamos confiar única e exclusivamente em Deus. Porque os sofrimentos do tempo presente, Rinaldo, Tistael, eles não se podem comparar com o peso de glória que nos está sendo revelado. Fixando os olhos não naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é temporal, mas aquilo que não se vê, aquilo que não se vê, isso é eterno. Em sétimo lugar, se agarre em Deus. Eu acredito que quando Jacó cai no chão, quando o próprio Deus o desequilibra, ele começa a enxergar quem que é ele diante de Deus. Ele começa a se sujeitar à potente mão de Deus, sabendo que é o próprio Deus que no devido tempo nos exaltará. Quantas coisas não estão pesadas em nossas vidas, porque nós queremos que Deus se sujeite ao nosso tempo, para que Deus faça do nosso modo, mas nós não podemos acrescentar um segundo ao tempo sequer. Ele é o Senhor do tempo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você está caído, em quem você se agarra? Quando você está caído, diante de quem você se rende? Porque tem gente que parece que quando cai, aí que ela quer chutar o pau da barraca. Falar: agora que deu ruim, não tem problema. Mas qual que é a postura de Jacó? Senhor, muda minha vida, muda minha história. Ele fala: eu não vou te deixar sair daqui
até me abençoar. Porque sabe de uma coisa? Tem situações que não se resolvem no dia. Tem situações que não se resolvem com o estralar de dedos. Preste atenção, o que Deus estava falando e o que a oração de Jacó estava dizendo. Senhor, é mais profundo do que só ouvir uma palavra, está enraizado aqui dentro. É o rancor, é o ódio, é a amargura, é o pecado. Senhor, são as minhas próprias paixões e obstinações. O Senhor não está entendendo, está enraizado, mas arranca. Em oitavo lugar, Deus não tem receio de fazer perguntas difíceis. Vamos ser honestos, eu particularmente tenho dificuldades de fazer perguntas difíceis. Esses dias para trás alguém me roubou. Me roubaram e eu descobri. E eu fui conversar com a pessoa e com toda elegância eu tive que perguntar como aquilo que eu perdi foi parar junto aos pertences dela. Foi uma situação muito difícil, mas eu tive que fazer. Mas sabe de algo? Deus não tem problemas com perguntas difíceis. E por que eu falo isso? Porque quando Jacó estava diante de Isaac, Isaac perguntou: quem é você? E o que ele falou? Eu sou Esaú. Eu sou uma maquiagem, eu sou um personagem. Eu imagino Deus pensando: para Isaac você falou que era Esaú? Você quer que eu mude sua vida? Então me fala algo, qual que é o seu nome? E ele vira para Deus e fala: Deus, eu sou Jacó. Eu sou Jacó, Deus. Tudo que eu tenho aqui foi na força do meu braço, Deus. Eu sou Jacó, Deus, tudo que eu tenho aqui é porque eu achei que eu era bom. E eu acredito que tem horas que Deus pergunta para mim quem somos nós. E às vezes a nossa postura tem que ser essa: Senhor, eu sou Rodrigo, eu sou arrogante. Eu sou Rodrigo, eu sou orgulhoso. Eu sou Rodrigo, eu sou ansioso. Porque eu acho que tem que ser no meu tempo, eu acho que tem que ser do meu jeito. Mas não é no meu tempo ou do meu jeito que é perfeito, é da tua forma que é perfeito. Sabe de uma coisa? Deus não está preocupado com quem você não é, porque aquilo que você não é e aquilo que você não tem, a cruz de Cristo preenche na sua vida. O problema de Deus é com quem nós somos de mentira. É isso que traz um problema para Deus, que nós vivamos uma vida de mentira, porque aquilo que a gente não é, a cruz de Cristo já é tudo em nós. Em nome do lugar, se coloque de pé. Em nono lugar, Deus muda o nome de Jacó. Deus vira para ele e fala: seu nome é Jacó? É isso que você reconhece que é? Agora eu vou te dizer quem eu te criei para ser. Você não vai se chamar mais Jacó, porque eu não te criei para ser um Jacó. Eu te criei para ser Israel. Você não vai ser enganador, você vai ser príncipe de Deus, porque contra Deus e os homens você lutou e prevaleceu. Sabe de uma coisa? Deixa eu te falar algo. Não tem nada de errado você se inspirar em pessoas. O que não dá para ser é você querer viver sua vida copiando pessoas. Deixa eu te explicar. Suponha, quem aqui já comprou pela internet? Levanta a mão. Quando você compra pela internet, você tem que colocar o endereço de entrega e o nome do destinatário, não é? O que acontece se você coloca um endereço diferente? Manda para o endereço errado. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente quer ser como outras pessoas. E Deus está tentando mandar correspondência para nós, só que não chega no nosso endereço, chega no endereço da outra pessoa. O grande problema de às vezes as coisas na sua vida não romperem é você rejeitar quem Deus te criou para ser. Mas eu acredito que esse é um dia em que Deus quer te mostrar quem Ele te criou para ser. Qual que era o real problema de Jacó? Ele tinha problema de identidade.
Deus sabia das promessas. Antes de nascer ele falou: o mais novo vai ser senhor do mais velho. 2 nações estão sendo geradas. Mas Isaac viveu a vida inteira com um problema de identidade. Em 10º e último lugar, nem sempre a bênção será como nós idealizamos. Sabe por quê? Porque Jacó mancou a vida inteira. Paulo teve um espinho na carne, Jacó mancou a vida inteira. Mas sabe de algo? É melhor mancar na direção de Deus do que mancar fazendo outras coisas. É melhor mancar em direção ao propósito do que mancar fugindo do propósito. Sabe o que acontece? Quando Jacó se encontra com seu irmão, eles se reconciliam. E quando eles se reconciliam, já não é mais noite, é dia. A tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Eu acredito que existem certas coisas em nossas vidas que precisam ser resolvidas. Eu acredito que existem certas crises que Deus quer estancar. Eu acredito que existem identidades que Deus quer restaurar. Mas antes de nós nos encontrarmos com Esaú, antes de nós nos encontrarmos com o problema, eu e você precisamos nos encontrar com Deus e nos sujeitarmos a Ele. Eu gostaria que nesse instante você erguesse as suas mãos aos céus, erguesse as suas mãos a Deus e dissesse: Senhor, minha vida está aqui. Eu sou fulano, eu sou ciclano, e eu quero ser vencido pelo Senhor. Eu quero me agarrar ao Senhor. Oh Espírito Santo, faz uma obra aqui. Agita as águas. Oh, manifesta milagres. De dentro para fora traz transformação. Muda cenários, realidades. Sim, Espírito de Deus.